Ina recebe um orbe com 10.000 de sua mãe moribunda e é instruída a encontrar o lendário As. Na próxima cena, Ina conhece Lishit. Depois de algum assédio, vemos o número 441 na coxa de Ina, antes de uma mulher, Nana, bater em Lishit. Nana dá comida a Ina em sua taverna. Aprendemos que Ina nasceu nas montanhas antes de sua mãe ser enviada para o abismo. Nana explica que os números no corpo de todos representam uma contagem que varia, como se a contagem de Nana diminuísse se alguém chamasse sua comida de nojenta. Além disso, você não pode desobedecer a uma ordem de uma pessoa com uma contagem maior. A contagem de Ina é a distância que ela caminhou. E 5 anos de caminhada me mandariam para o abismo de qualquer maneira. Ina conta a Nana sobre quem ela está procurando quando um oficial com uma estrela branca na contagem do dia 320 aparece, alegando ser o lendário As. Ina vai com ele. Em sua casa, Ina mostra a ele o orbe chamado Cédula. O homem ataca. Ina tenta fazer com que ele obedeça quando ele diz a ela para apostar suas estrelas em uma aposta de estrelas. Ela concorda e uma batalha unilateral começa. Ina perde e suas estrelas são adicionadas aos impostores. O homem, David, revela que a estrela branca ao lado de sua contagem é falsa. Lishit então aparece quando David está dizendo a Ina para apostar sua última estrela. Em vez disso, Lishit aposta sua contagem negativa de 999. Os subordinados de David falam sobre como ele deveria estar morto em 0, e é revelado que Lishit é titular da cédula, o que cancela sua contagem negativa. Lishit descobre sua lâmina com uma contagem de 5.700 e uma estrela branca brilhante. Lishit é o As lendário. A Waste War foi quando heróis chamados Aces apareceram antes de desaparecer. David diz a seus subordinados que o Ace não poderia estar vivo por 300 anos. Lishit segura Ina e começa a limpar o chão com todos. Lishit é o Ace of Flashing Streaks, enquanto seu conde representa as garotas que o rejeitaram. E caramba se eu não o sinto nessa. Lishit pula alto e Ina diz a ele que vai tratá-lo com comida se ele estiver seguro. Lishit promete antes de mergulhar em David e derrotá-lo. Sua contagem é transferida para Ina pelas mãos do abismo. Lishit pega a cédula de Ina antes de dizer à confusa Ina que sua mãe não quis dizer isso. Ele deixa cair um urso feio antes de desaparecer. Ina volta para Nana e conta o que aconteceu. Nana examina a boneca ursa e diz a Ina para segurá-la. A boneca estoura e sua cédula aparece. Segurar uma cédula é uma ofensa na lei Alcian, então Lishit fingiu roubá-la para protegê-la. Ina persegue Lishit e chora por sua solidão, procurando por ele, mas Lishit sai na carruagem. Um soldado misterioso aparece e agradece a Ina por ajudá-lo a encontrar Lishit Ba, código 001. O soldado não informa a cédula de Ina e vai embora. Somos apresentados ao Sargento Lin e ao Sargento Pele. Ela parece estar em trabalho voluntário. Sua contagem é baseada na cura de pessoas. Após algum diálogo, Pelé mostra a ela um pôster de procurado de Lishit. Enquanto julgam sua máscara, eles tropeçam no mascarado Lishit. Conveniente. Lin tenta tirá-lo, mas Lishit chora porque as mulheres o odeiam. Pelé sugere que ela saia com um cara patético para aumentar sua conta. Durante o encontro, uma prancha na ponte se quebra e Lishit salva Lin de cair. Pelé continua dando ideias obscenas antes de afirmar que Lishit é eleitor considerando sua contagem negativa, e é o homem procurado com certeza. Lishit pega a espada de Lin, mas ela começa a usar chutes devastadores. Isso termina com Lishit flertando com Lin contra uma árvore e confessando seu amor. Ela começa a falar sobre casamento, dando a Lishit a oportunidade de concorrer. Enquanto isso, Nana e Ina estão economizando dinheiro para encontrar Lishit quando um tenente aparece perguntando sobre ele. Ele restringe Nana para obter informações quando ela diz que ele foi para o leste. Ele determina que ela está mentindo e destrói a área de estar da caverna antes de ir caçar Lishit. Lin e Pelé estão lidando com panfletos quando Lishit aparece e é perseguido posteriormente. De alguma forma, toda a cidade acaba na perseguição por causa da calcinha. Enquanto isso, Ina avisa a Nana que precisam procurar Lishit, mas o carrinho não tem condições de viajar. Os dois se reconstruem. Lishit se pergunta como a cidade é tão pacífica, mesmo com um criminoso procurado. Bem, ele, correndo em volta. Lishit percebe que é por causa do comportamento brincalhão de LYN e parece ajudá-la a consertar uma boneca. A perseguição então começa novamente. Durante a perseguição, o Conde 900, primeiro-tenente Jael, aparece e ataca Lishit. Ele protege LYN e fica preso em espinhos. Lishit se afasta e a luta começa. Ele protege LYN novamente antes de derrubar os soldados. Após a exposição de LYN, descobrimos que os oficiais militares podem realizar cédulas e usar as habilidades especiais que os acompanham. Jail ataca Lishit com o poder de Iron Speaks de seu balé. Lishit tenta correr, mas Jail consegue acompanhar a velocidade. A contagem real da prisão é então revelada como 12.500. A prisão cria uma barreira de ferro e a batalha começa para valer. A lâmina de Lishit cai de sua mão e Jail é um combatente melhor. Jail agarra a lâmina de Lishit antes de jogá-la de volta, chamando seus golpes de lentos. Lishit usa seu ataque de alta altitude, mas Jail neutraliza Lishit e o restringe. A prisão questiona Lishit e pergunta se ele é militar e por que o escalão superior chama um criminoso de apenas 5.700 condes de As. Lishit não fornece respostas diretas, então Jail tenta torturá-lo.
Lin intervém, acreditando que Lishit não é realmente um cara mau. Jail rasga seu pôster para construir um parque infantil e a chama de inútil. Lin está prestes a se desculpar quando Lishit diz a ela para não fazer isso. Ele então afirma que não estava lutando contra a prisão seriamente porque isso arruinaria a cidade que Lin gosta. Lishit se liberta e a luta continua. Uma parte do penhasco se quebra e Lin cai. Lishit agarra em queda livre e a joga na prisão para escapar. Ele pede desculpas a Lin por fazer um parque com seu poder. Ele diz a Lin que ela virá com ele para capturar Lishit. Ina e Nana alcançam Lishit. Lishit é instruído a coletar lenha com Ina. Ina o confronta por deixá-la para trás antes de fazer uma refeição como prometido. Lishit está prestes a comer quando um avião é visto caindo de um penhasco. O avião cai com seu passageiro, então Lishit intervém para salvar a garota. Ela leva Ina e Lishit para sua oficina, onde Lishit diz a ela que a pena por tentar voar em Alicia é a morte. Pelmo pretende continuar arriscando sua vida por seu sonho, então Lishit muda seus planos. Ina pergunta a Lishit sobre seu sonho. Ele diz que é segredo. Pelmo completa o avião recém-projetado quando Lishit vê soldados à distância. Ele o destrói antes que o soldado enfrente Pelmo. Ela diz que estava apenas tentando consertar um moinho de vento. Após a saída dos soldados, Pelmo mostra sua contagem chegando a 0 por causa da tentativa fracassada. Ina tenta impedir que o abismo pegue Pelmo, e Lishit tem que bloquear as mãos. Isso causa uma reação estranha. Pelmo diz a Ina para não se preocupar porque ela sente que é outro mundo onde ela pode realizar seu sonho. Eles prometem se encontrar um dia. Lishit começa a respirar pesadamente e seu olho mostra 001. Lishit acorda em um galpão com Ina ao lado dele. Ele lamenta não ter conseguido salvar Pelmo. A turma segue para uma cidade movimentada onde Lin aparece. Ela agradece a Lishit por salvá-la antes de prendê-lo. As meninas se apresentam e mencionam o flerte de Lishit. Ele foge ao ser confrontado e é nocauteado e preso por Nana. Nana propõe uma batalha culinária para vencer Lishit. A cozinha começa e as meninas começam a juntar os ingredientes. LYCT consegue alguns dos vendedores enquanto Ina caça um urso. LYCT é apresentado com os pratos. O prato de aparência normal de LYNT é o primeiro e LYCT o acha delicioso. O próximo é o de Ina, um ensopado nada apetitoso. LYCT dá uma mordida relutante e acha ainda melhor do que o de LYNT. LYCT não consegue decidir um vencedor quando Jail aparece. Jail confronta LYNT por não capturar LYCT antes que os dois comecem a lutar. A prisão o confronta por esconder seus poderes. LYCT está prestes a levar um golpe no rosto quando Jail para de repente. Nana os faz perceber que bagunçaram a área, então eles param de brigar. Lin e Jail estão na frente das ruínas de Linden. Pelé leva os dois até onde deveria estar o lago, mas há apenas um buraco coberto por uma névoa escura. Um soldado chega aos três gritando sobre um demônio do abismo. O demônio queimou a todos. A prisão acredita que pode ser um eleitor, mas o soldado diz que o demônio estava voando. A prisão percebe que nenhum eleitor pode voar, exceto talvez um. Lin e Pele carregam um soldado para onde Lishin de Gang está. Jail confronta Lishit sobre o demônio do abismo. Ele sabe que Lishit deve ter informações, então o ameaça. Nana intervém e oferece uma bebida a Jail. A prisão pretende deixar Lishit bêbado o suficiente para responder às suas perguntas, então os dois começam um jejum de bebida. Enquanto isso, Lin parece querer saber a relação de Ina com Lishit, mas Lin ciumenta acaba bêbada e diz a Ina que não vai perder. Lishit e Jail acabam desmaiando. Eles acordam de um terremoto quando um buraco aparece. O soldado avisa a todos que o demônio vai aparecer, então a prisão ordena que os civis sejam evacuados. Lishit diz a todos para recuarem, afirmando que essas coisas deveriam ter sido retiradas na guerra. Um helicóptero de ataque sai do buraco. O helicóptero começa a atirar quando Lishit ordena que Jail levante paredes. Quando Jail pergunta quem ele deve dar ordens, Lishit mostra as estrelas em seu ombro. Sua patente é coronel. Lishit ataca o helicóptero quando as mãos do abismo, Atelin, aparecem para alcançá-lo. Eles impedem Lishit quando ele tenta se aproximar. Lishit ataca as mãos e sofre dano. Nas forças armadas, é pena de morte atacar todas as coisas, então ninguém vai ajudar Lishit. Lishit leva uma surra antes de Jail tirar os óculos, finge que não vê e começa a atacar as mãos. Os soldados se juntam, abrindo caminho para Lishit. Lishit chega ao helicóptero quando é atacado por Mizuka Sonorara. Ela atira em Jail no peito. Mizuka é o as da perseguição, com uma contagem de 32.000. Mizuka começa a matar civis quando Lishit vai detê-la. Suas balas seguem seu alvo. Lishit leva uma surra e policiais de terno preto começam a prender a gangue. Mizuka afirma que terá que matá-la para salvar Ina. Ela traz uma criança como refém para provocar Lishit enquanto o chama de Reito. Ela ordena que o soldado atire na criança, mas Lishit os mata. Lishit derrota os soldados antes de enfrentar Ina. Ele diz a ela que é o saqueador com o objetivo de tirar tudo desta nação. Lishit enfrenta Mizuka e começa uma aposta estelar. Os dois brigam e Lishit acaba levando um tiro. Lishit se levanta e libera seu poder. Sua contagem de repente sobe para 57.000, e ele começa a esmurrar Mizuka. Nana diz a todos para ficarem longe de Lishit. Um assassino indiscriminado, Sherman, assume o controle dele quando ele libera seu poder. Mizuka é nocauteada e sua contagem diminui. Nana revela que também estava sob o controle de outra personalidade.
Ela lamenta que alguém tenha usado drogas em Mizuka para fazê-la lutar contra Lishit e corrompê-lo. Lin tenta parar Lishit, mas ele começa a ver todos como inimigos. Ina de repente o abraça para fazê-lo parar, mas Lishit agarra. Mizuka intervém e manda todos correrem. Enquanto enfrenta sua morte iminente, Mizuka se lembra de uma época em que Lishit era um colegial. Lishit está prestes a dar o golpe final quando Jail intervém. Ele luta contra Lishit, suas convicções lhe dando força. O enlouquecido Lishit quer matar todos os inimigos para que seus amigos não precisem se tornar assassinos. Jail traz outra luva com uma contagem de 45.000 e convoca uma fera para lutar. Ele esmurra Lishit até que ele seja derrubado e volte ao normal. Jail desmaia logo em seguida. Enquanto isso, em outro lugar, o soldado do passado se encontra com um sinistro general, Sherman. A prisão está a caminho de Nuivelt, a capital real, convocada pelo comandante supremo, Alexandro Grigorich, seu pai adotivo. A prisão pergunta a ele sobre os militares de uniforme preto. Alexandro diz a ele que eles estão sob o comando direto do Conselho Militar Supremo de Alcyon, da Unidade de Serviços Especiais ou da SSU. Alexandro diz a ele que os Azis são humanos modificados e Lishit era o líder deste pelotão. Todos eles pararam de envelhecer por razões desconhecidas. Alexandro então pergunta a Jail se ele está escondendo Lishit. Jail se afasta e diz que não, fazendo com que sua contagem caia. Alexandro percebe que mentiu, mas Jail pretende descobrir a verdade sobre o próprio saqueador. Jail volta e confronta Lishit. Enquanto isso, o misterioso soldado está observando das sombras. A prisão foi instruída a trazer Lishit de volta para salvar a vida de seus homens por atacarem a Tlingin. A prisão restringe os outros antes que Nana dê um tapa nele. Ela diz a ele para parar de ser um fantoche e manter suas convicções. A prisão desfaz as amarras. Nana diz a ele para mudar o passado antes que ela libere seu poder de enviar todos para 300 anos atrás. Ela também é um as. Jail e o resto acabam no passado e veem Mizuka e Lishit, ou Reito. A turma explora a escola de Lishit. Na área de reunião, um delinquente, Takatora Doan, começa uma briga com uma gangue. Mizuka e Tokikaze intervêm antes que o pervertido Rito, ou Lambido, apareça olhando a calcinha de Ina. Um oficial explica a escola militar especial. Uma guerra parece ter ocorrido e a maioria das nações está tentando lidar com as consequências. O oficial então apresenta o diretor, Major Sherman. Ele começa a ler um poema. Alguns alunos começam a rir e se opõem à ordem de ficar em silêncio. O soldado atira nos alunos por insubordinação. Todos entram em pânico e Ina desiste. O soldado então aponta uma arma para Ina. A prisão está prestes a intervir quando Tokikaze ataca o oficial. Enquanto isso, Reito faz Sherman como refém com um pedaço de pau. Sherman diz a Reito que pode matá-lo e salvar Ina. Reito recusa. Sherman então projeta sua intenção de matar, mas Reito não se incomoda. A senhora soldado, Ferenda, diz para eles pararem. O policial, Alan, revela que as balas eram bolas de paintball. A cerimônia de entrada é dispensada. Sherman e Alan discutem os alunos e como Reito tem uma grande aptidão para a liderança. A turma encontra um computador e começa a pesquisar. Pelé descobriu algo sobre um cometa chamado Alteia. Alan aparece e diz a eles que é uma tecnologia extremamente avançada que caiu do céu e força as decisões da maioria a serem implementadas por todos. A gangue percebe que Alteia pode ser a razão pela qual Alceia tem as regras que tem. Alan anuncia que seu professor será Sherman. Sherman então explica que quem obtiver 10 estrelas entrará para o exército, mas se acertar 0, será expulso. Para obter estrelas, ambas as partes devem apostá-las. Cada aluno recebe 2 estrelas. Menos Roito. Ele deve levar uma estrela para alguém em 3 dias. Roito diz que está aqui apenas para levar Tokikaze de volta para suas avós. No terceiro dia, um aluno entra em pânico revelando que alguém roubou estrelas do vestiário. Uma comoção é ouvida e Doan é visto intimidando Mizuka por suas estrelas. Doan então ameaça Tokikaze, ou ele machucará sua avó. Ela é inquilina do dojo da família de Doan, então Tokikaze os entrega. A gangue começa a dar uma estrela para cada um que os perdeu, mas Tokikaze e Roito recusam. Tokikaze diz a Roito que ele deve se tornar um soldado para que sua avó possa comer direito. Roito tenta parar Doan enquanto ele se dirige para o portão, mas falha. Doan sai e Jail fica no portão. Jail deu sua última estrela para Tokikaze e pretende esmurrar Doan. Só então Sherman aparece. Acontece que Roito roubou as estrelas de Doan. Sherman então dá as 2 estrelas de Roito para Jail. Alan pega Roito por espiar e juntos pula todos nas montanhas. Roito pergunta a todos por que eles querem ser soldados quando isso significa que terão que matar. Todo mundo tem entes queridos para alimentar, então não há escolha. Sherman aparece e diz a eles para se tornarem um exército que não mata por se tornar o mais forte. Sherman vai para uma sala escondida e a prisão escuta. Ele ouve Sherman conversando com Alan, David e Feranda sobre a replicação da cédula e a tecnologia de clonagem, bem como o projeto Aces. Feranda propõe o uso de cobaias humanas, mas Sherman se recusa. Ele manda Feranda trazer a cédula, a mesma que Ina tem, e dá para o violento rato de teste. O rato fica balístico, mas Sherman impede congelando-o. A prisão percebe que ele está fazendo isso sem cédula antes que uma garota apareça, dizendo que ele será morto em 5 segundos. Então, ela leva Jail para seu quarto. A menina é Nana. Ela recebeu uma carta de seu futuro eu e foi instruída a ajudar. Ela é o primeiro as, o as do saber, com habilidades de viagem no tempo.
Ela explica que algumas pessoas podem sincronizar com tudo como Sherman e usar poderes. Os pesquisadores tentaram duplicar a sincronização usando o DNA de Sherman. Rohito deveria ser o próximo assunto. Jail pergunta a Nana se há uma maneira de impedir que os Ases se tornem assassinos. Ela não sabe, mas dá a Jail um cartão de memória enviado pela futura Nana. A prisão tenta convencer Nana a ir com ele, mas ela diz para ele partir para o futuro. A prisão promete brincar com ela 300 anos no futuro. No elevador, Alan pega Jail. Jail briga com Alan antes de perceber que Alan é seu professor. Jail se apresenta e Alan percebe que Nana o enviou do futuro. Allen leva a turma a um bairro para mostrar a situação dos famintos. A turma discute o que fazer depois de ver o futuro de Rohito no cartão de memória e percebe que não pode salvar Rohito porque a Alcia não poderia ter sido construída sem ele. Após o treinamento geral, Jail pede a Allen um treinamento pessoal. Allen é na verdade Alexandro no futuro. Sherman dá armas brancas aos alunos. Sherman e Feranda discutem a próxima guerra para diminuir a população em geral. Feranda sugere fazer experiências com as crianças para o projeto ACES, mas Sherman se recusa violentamente. Todos vão à praia para relaxar antes de receberem a ordem de participar da captura da bandeira. É isso mesmo, pessoal, mesmo em um anime tão sombrio quanto este, existe o cobiçado episódio da praia. Depois de algumas vitórias, eles acabam contra o time de Doan. Reito faz correr atrás dele em uma armadilha e captura sua bandeira. Todos começam a chamar Reito de comandante após a vitória, sem usar as pistolas d'água. Enquanto isso, a gravação de David revela que ele foi enganado e morto. Ferenda recomenda seguir em frente com o plano ACE usando um candidato com grandes chances de sucesso, também conhecido como Reito. Sherman relutantemente se aproxima de Reito, que concorda. Miranda conta para a turma sobre a operação de Reito. Os alunos tentam consolar uns aos outros. Doan vence Mizuka e leva sua estrela antes que Jail intervenha. Mizuka pede uma estrela a Jail enquanto Doan a repreende. A prisão afirma que ela deve proteger suas estrelas com convicção antes de dar uma a ela. Lin confidencia a Pelé que não queria perder o Reito que conhece salvando-o agora. Pelé ajuda a pensar direito antes de Ina sair do armário e confrontar Lin por gostar de Reito. Iena diz a eles que há uma maneira de salvar Lichit. Eles simplesmente precisam impedi-lo de matar alguém. A prisão chega e concorda. Alan conta a todos que a operação foi um sucesso. Pelé indiretamente confessa a Lin também. Nesse momento, helicópteros são vistos à distância e lançam um ataque. Os soldados começam a matar os alunos. Um soldado tenta matar Mizuka quando Doan ajuda. Todos começam a lutar. Os sobreviventes recuam quando Alan recebe um telefonema de Ferenda, dizendo-lhe que o resto dos países refez a votação e trouxe a data da guerra de volta. Acabou a energia e se isso continuar, Rohito perderá a vida. A classe luta contra as forças inimigas. Ishinose e Genji levam um tiro. Ina fica para tratá-lo enquanto o resto vai salvar Rohito. Alan dá fogo de cobertura enquanto o resto corre para o poder de backup. Enquanto isso, soldados abordam Ina e os feridos. Os outros alunos ligaram a energia de backup e Lichit acordou. Sherman diz a Ferenda para trazer a arma e a entrega a Lichit. Ele diz a Lichit para gravar um juramento na espada para que ela conte. Lichit aparece no chão e começa a nocautear os inimigos. Os soldados desmaiados começam a se levantar quando a classe se reúne. Os soldados revelam que têm bombas anexadas. Lichit pega o detonador. O soldado então diz a eles que uma bomba nuclear foi plantada na escola com o botão de ativação em um de seus corpos. Lichit diz a eles para irem embora, mas eles dizem que suas famílias recebem comida por suas mortes. Eles começam a contagem regressiva enquanto Lichit tenta lutar por suas convicções. Tokikaze diz que fará isso em seu lugar. Vendo isso, Lichit decapita os soldados de uma só vez. O líder revela que mentiu sobre as armas nucleares antes de dizer a Lichit para sobreviver a esta guerra. Lichit foge antes que Ino o encontre, vomitando em um canto, perdendo a cabeça pelas pessoas que matou e quebrando a promessa. Lichit aparece ao redor da gangue e todos começam a voltar para o futuro. Lichit afirma que ele mesmo matará todos os inimigos e autêntica sua espada para contar suas mortes. Ina beija Lichit, dizendo que o ama. Ela diz a ele que ele pode ficar com ela 300 anos no futuro. Lichit e seus colegas resolvem acabar com a guerra com Lichit, decidindo matar no lugar dos outros. Nana conhece Lichit e eles se tornam amigos íntimos. Lichit continuou a ficar marcado fisicamente e mentalmente, e até acabou cortando o braço de Misaki em um ponto. Mesmo depois que os outros se tornaram Ases, ele manteve sua ordem para que nunca matassem, exceto Doan. 2 anos depois, a guerra terminou. Vemos a mensagem gravada de Nana para Mary Lichit, que parece ter dormido por 3 meses. Nana explica que Sherman, Alan e Verenda reuniram as 7 Dragon Ball votos e voto unânime para Alcia, uma utopia 3.000 metros acima do solo. Alcia estava sujeita a regras para manter a população sob controle enquanto Alten tirava recursos da população abaixo. Assim que Ace rejeitou a ideia, Tokikaze roubou uma cédula e Lichit o derrubou. Depois que Tokikaze morreu, Lichit voltou a si e seu coração parou de bater. Ele acordou depois de 20 anos. Quando Lichit acordou, descobriu que a classe tirou suas vidas, para que as crianças do abismo pudessem comer mais. Lichit deixou o exército e nunca mais tirou a máscara. Nana esperou todo esse tempo. Ele jurou destruir Alcia depois disso. Nana afirmou que seu desejo é que eles mudem o passado, então o arrependimento nunca aconteceu em primeiro lugar.
Ela acredita que Ina pode salvá-lo, pois ela o fez tirar a máscara. Nana cumprimenta a turma, Ina vai até Lishit e tira a roupa, pedindo que ele continue de onde pararam há 300 anos. Nana traz bebidas. Travessuras acontecem enquanto Mizuka mantém distância da festa. Depois de algumas travessuras de sutiã, Ina oferece os seios novamente sem sucesso. Ela liga para Lick para enganá-la, mas Nana percebe que é só porque ele se importa com ela. Ela se pergunta por que Ina conseguiu que ele removesse a máscara. A prisão agarra Nana, percebendo como ela está magoada. Jail confronta Lick e mostra a gravação de Nana para ele. Lick abraça Nana e pede desculpas a ela, dizendo que manteve a máscara porque não sabia que cara fazer e não queria preocupá-la. A única razão pela qual ele sobreviveu por 300 anos foi por causa dela. À noite, Nana dorme no colo de Lishit enquanto ele pensa em tudo. No dia seguinte, Lishit vai ao banheiro enquanto Nana dá outra festa com bebidas. Após algumas comparações de corpos por Lin, Lishit é pego pelas armadilhas de Ina. Ela está com raiva e triste porque ele sempre a deixa para trás. Lishit pergunta a Ina se o nome de sua mãe é Tsukina Ferro, e Tsukina era amiga de infância de Lishit há 300 anos. A cédula original que ela tem foi o que fez Lishit perceber. Lishit pergunta a Ina se sua mãe lhe contou sobre seu pai. Lishit revela que seu pai era Tokikaze Sakai, aquele que Lishit matou. Ina recebeu o nome da cédula de Tokikaze. Lin desmaia. Pelé também fica sonolento, como todo mundo. Lishit havia drogado o álcool. Ele diz a Ina que está levando a luta para o exército antes que ela desmaie também. Lishit larga Ina quando é confrontado por Jail. Drogas não funcionam com ele. A prisão pede uma despedida adequada. Enquanto isso, oficiais de alto escalão estão sendo assassinados por investigar o SSU. Alexandro diz ao oficial assistente Aron que a capital real está em risco. Alexandro é informado por seu conselho que o SSU está pedindo as cédulas originais. Von Wei sugere pedir ao SSU suas cédulas, já que o SSU perdeu o original. Lightning e Kalov discordam por medo de entrar em guerra com o SSU. Alexandro diz a eles para pararem e pedirem a opinião do rei. Lishit diz a Jail que não quer que as pessoas que ele está deixando coloquem sangue nas mãos. A prisão o repreende por não pensar em como a classe ficou magoada quando ele os deixou. Depois de algumas discussões, Lishit pede a Jail para cuidar de todos antes de partir. Sherman tem Dom pronto para enfrentar Lishit. A gangue acorda e entra em pânico com a saída de Lishit e Jail. Eles seguem em direção à capital real. Lishit é atacado por Doan. Sua contagem é 122.546. Lishit se lembra das palavras de Ina antes que as pedras se choquem contra ele. A gangue encontra Lishit inconsciente antes de ser cercada. Jail conhece Alexandre e o desafia para uma estaca estelar. Os dois começam o duelo e Jail leva a melhor. Ele ataca Alan com seu golem, mas os dois ataques explosivos rapidamente viram o jogo. Depois de derrotá-lo, Alexandre conta a Jail sobre seus filhos terem sido mortos um dia quando ele estava no trabalho. Alan encontrou o assassino e percebeu que era para seu filho faminto. Alan admite que Alcia está errada, mas também que não havia outro jeito. Jail perde suas estrelas e pergunta a Alexandre por que ele não usou Nana para salvar seus filhos em vez de Jail. Mudar o futuro resultaria no desaparecimento da prisão. Alexandre dispensa Jail antes de sair. Dom pergunta a gangue onde está Mizuka, usando tortura antes que Sherman se aproxime. Ina pergunta por que ele traiu a classe e a Sherman diz a eles que o exército que não mata era simplesmente um teste para eliminar os fracos. Ele então diz a Dom para realizar a operação As neles com uma nova droga. Dom mata os soldados que procuram realizar a operação antes de libertar os três, dizendo que não quer mais ases. Ina acidentalmente deixa cair a cédula quando está tentando sair. Dom pergunta como eles conseguiram a cédula depois de contê-los novamente. Ele muda de ideia sobre matá-los. Pele e Ina distraem Dom, dando a Lin uma chance de escapar. Lin leva um tiro das balas de pedra de Dom enquanto escapava. Ina aposta sua vida com Dom em Lin e Lishit voltando vivos. Dom pega Nana também. Eles têm até o nascer do sol. Lin tenta acordar Lishit, mas sem sucesso. Ela começa a aplicar RCP nele, mas desmaia devido à perda de sangue. Ela foi acordada pelo povo Unho, enfaixando-a. Ela confessa ao inconsciente Lishit que o ama. A mulher começa a dar um tapa em Lishit para acordá-lo para que ele possa responder aos sentimentos de Lin, mas Lin a impede de bater nele. Ela diz a Lishit para salvar Ina. O sol começa a nascer e Lishit acorda. Lishit chega quando Dom está prestes a matar os três. Ele pede um momento a Dom antes de entregar Lin e Pelé para tratamento e confessar a Ina que a ama. Ina o chama de idiota e o beija. Ina diz a Lishit para não matar ninguém antes de voltar para ela. Ele promete fazer o mesmo e confronta Dom enquanto Ina vai tratar Lin. Os dois brigam, mas Mizuka interfere. Ela tomou a droga para aumentar seus poderes novamente. O As é de ataque pesado e perseguição contra o As de golpes rápidos. Os dois estão em vantagem e é revelado que a loucura de Mizuka vem de Lishit deixá-la para trás. Dom também odeia Lishit porque ele prendeu toda a classe em uma concha. A promessa feita era que Dom e Lishit seriam os últimos a matar alguém. Começar outra guerra quebraria essa promessa. Nana tenta impedir Doan, mas ele acaba usando seus poderes em todos. Jail aparece na hora certa para proteger seus amigos. Jail provoca Mizuka que abre fogo, mas seus ataques não chegam a Jail por sua falta de convicção. A prisão caminha em sua direção e a lembra do que ela disse sobre sua condenação há 300 anos. Mizuka larga a arma, percebendo que não quer atirar nele.
Lichit diz a Dawn que pretende refazer o exército que não mata e quer que Dawn esteja com ele. Os dois brigam enquanto expressam ideais antes de se lembrar da guerra. Lichit não podia matar crianças naquela época, então os inimigos usam isso para tentativas de assassinato. Dawn tinha que ser o único a matar as crianças para ele. Dawn não quer passar por isso novamente. Dawn pretende lutar até a morte para que isso acabe. Os dois lutam ferozmente antes de Dawn sugar Lichit com sua gravidade. Lichit acorda sobre os esqueletos dos mortos e ouve os outros Ases. Lichit vem para enfrentar os erros que cometeu e as vidas que tirou. Lichit está prestes a desistir quando ouve a voz de Ina. Lichit agarra sua espada novamente, com a intenção de cumprir sua promessa a Ina. Ele destrói o poço de gravidade antes de confrontar Dawn e derrotá-lo. Ina dá as boas-vindas a Lichit antes de Dawn dizer a eles que 3 cédulas estão com o SSU, e 3 com o Alexandro. Ele entrega a última cédula antes de sair. Lin acorda e se lembra de sua confissão embaraçosa. Ela tenta acenar, dizendo, deve ter sido um sonho, mas os habitantes da cidade estão lá e a lembram da rejeição. Ai. Nana conversa com a cadeia. Ele diz a ela que prometeu brincar com ela. Enquanto isso, Lichit foi espancado pelos habitantes da cidade. Pelé segura uma lâmina em seu pescoço e pergunta por que ele sabia que Pelé poderia fazer uma cirurgia. Lichit afirma que sabia porque percebeu que Pelé sabia sobre as armas quando o SS o atacou. Ele não se importa com quem Pelé realmente é, desde que esteja do lado de Lin. Os habitantes da cidade arrastam Pelé para Lin, que pretende reunir as cédulas e destruir o próprio Alden. Enquanto isso, Sherman e possivelmente a classe aguardam a rebelião de Lick. A aventura o aguarda. E esse é o fim do resumo desse belíssimo anime. Como sempre, se você gostou do que viu, inscreva-se no canal. Enviarei muitos vídeos como este, então vejo vocês no próximo.